Amém, graça e paz, irmãos. Vamos começar hoje esse novo assunto, depressão. Não só numa perspectiva, depressão como patologia, doença, mas também dias que estamos mais tristes, abatidos, talvez depressivos. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Então, da minha parte, que não sou psicólogo, psiquiatra, vai ser uma abordagem bíblica. O que a Bíblia nos fala a respeito disso, desses dias? E no decorrer das nossas quartas-feiras, vamos ter aqui, pelo menos uma pessoa já está confirmada, uma psicóloga que vai também nos trazer uma abordagem da psicologia. Mas hoje, quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Ou seria Primeira Reis? Primeiro Reis ou Primeira? Por quê? Livro, isso aí. Muito bem. 1 Reis 19, nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 Reis 19, vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias que os deuses me castiguem, se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida, como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo, mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu com a força desse alimento. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Até aqui, por enquanto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite, pelo teu povo que aqui o Senhor traz, pela certeza também da tua presença, do teu Espírito conosco. Pedimos agora que o Senhor mesmo nos ministre a tua palavra, nos abra o coração, a mente, o entendimento, que esta palavra enviada pelo Senhor encontre lugar no nosso coração, trazendo cura, trazendo orientação, instrução e entendimento que vem da parte do Senhor. É a nossa oração, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Me lembro, faz um tempinho, uma capa, uma revista gospel, que tinha uma jovem tirando uma máscara. A máscara, que era o rosto dela, era assim o seu rosto radiante, todo iluminado, um olhar confiante, um sorriso. Mas, ao tirar a máscara, era revelado então o seu verdadeiro estado. Era um rosto sombrio, com um olhar cabisbaixo, olheiras profundas. E a matéria falava a respeito de pessoas na igreja que vivem em depressão, mas sem ter a necessidade de manter a aparência.
de crente feliz e confiante. E você sabe, você que já tem mais tempo de igreja, que houve um tempo que crente não podia ficar triste. Quanto mais ficar com depressão. Se eu soubesse que alguém estava com depressão, esse sujeito deve estar em pecado, deve ter feito alguma coisa, porque a alegria do Senhor é a nossa força, crente não fica triste. Hoje a igreja tem um outro olhar, ela entende melhor que há irmãos que são diagnosticados com depressão, que precisam de ajuda profissional, precisam de tratamento, precisam de medicação. Também sabe que outros não seriam necessariamente diagnosticados com uma enfermidade como a depressão, mas passam por dias deprimidos, estão com seu coração abatido, devido talvez a uma perda muito grande, a uma dor sofrida, suas lutas que são intensas, ou alguma provação muito severa. E a Bíblia, de fato, fala de alguns personagens que tiveram dias de abatimento, que ficaram com o seu coração mais do que entristecido. Por exemplo, Ana. Ana, ela vivia com o rosto abatido por causa das provocações da sua rival, a Penina, que a provocava porque ela não tinha filhos. E a Ana ficava tão abatida que perdia o apetite, não queria comer. Uma outra, Noemi. Noemi perde seu marido, perde os seus 2 filhos. Ela volta então para sua terra e diz assim, quando o povo começa a dizer, não é essa Noemi, não é essa Noemi. Noemi voltou. E aí Noemi diz assim, não me chamem mais Noemi. Me chamem agora de Mara. Que Mara significa amarga. A vida, os acontecimentos deixaram a sua alma amarga. Ela estava amargurada. Quem mais? Que outros? Jó. Será que eu preciso falar de Jó? Você conhece a história. Ele disse assim, olha, para mim, era melhor nem ter nascido. Primeiro ele considera que os que já morreram são mais felizes. Depois ele diz assim, na verdade, mais feliz do que os que já morreram foram os que não nasceram. Os que não nasceram são ainda mais felizes, porque nem experimentaram o sofrimento da vida. Quem morreu, né, já passou pelo sofrimento, ainda não tinha aquela concepção tão formada de céu e inferno. Então o Jó considerava os que já tinham morrido mais bem-aventurados. E aqui, nessa história que a gente acaba de ler, Elias, profeta do Senhor, que vence 450 profetas de Baal num desafio assim que Deus se revelou como Deus de Israel. Mas aí ele recebe uma ameaça da Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, dizendo que ia o matar por causa do que ele havia feito com os profetas de Baal. Aí o Elias foge para salvar a sua vida, entra num deserto, diz para Deus que para ele já bastava, já era demais, que ele podia levá-lo. Ele diz assim no verso de número 4, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor que os meus pais morreram, então me leva também. E no verso de número 10, 9, diz que ele entra numa caverna para passar ali a noite, do que até mesmo os grandes homens de Deus
também, claro, as mulheres de Deus podem passar por seus dias na caverna. Então, o que a gente pode aprender, irmãos, com essa história que nos ajude a ajudar pessoas que estão passando pelos seus dias na caverna? Você conhece alguém? Está passando pelos seus dias de caverna escura? O que a gente pode aprender para ajudar essas pessoas, ou mesmo nos ajudar, quando talvez nós mesmos estivermos na nossa caverna? Será que você é uma dessas pessoas? Que Deus gostaria de falar comigo e com você sobre os nossos dias de caverna. Então, a primeira lição é que Deus permite que a gente passe nessa vida alguns dias de caverna. E você sabe que não precisa ser só um motivo que leve alguém para um dia de caverna. Às vezes é uma somatória, é um conjunto. Por exemplo, muita gente critica o Elias, dizendo assim: poxa, mas esse homem, ele vence 450 profetas de Baal, fora os de Aserá. Deus se mostra ali tão poderoso para com ele. E aí ele se alarma todo por causa de um bilhetinho de uma mulher. Mas, irmãos, na verdade, não foi só aquele bilhetinho. O Elias já estava passando por essa luta há 3 anos. Ele já tinha confrontado o Acabe, ele teve que fugir para o deserto, ser alimentado ali por corvos, beber água do ribeiro. Aí vem a seca que ele tinha profetizado que viria, o ribeiro seca. Aí ele tem que ir para uma outra cidade, uma cidade estrangeira, de Serepta. Ele tem que ficar ali sendo sustentado por uma viúva. Ora, se já seria humilhante para um homem judeu ser sustentado por uma viúva judia, porque na cultura de Israel era as viúvas que tinham que ser sustentadas, não o contrário. Então imagine um homem sendo sustentado por uma mulher, ainda viúva e ainda estrangeira. Ele aceita a condição. Ele se submete ao que Deus tinha ordenado. Mas o filho da mulher morre. E a mulher culpa o Elias. Você veio fazer aqui na minha casa? Você veio aqui trazer à memória de Deus os meus pecados? E agora Deus se lembrou dos pecados que eu cometi na minha juventude? E agora castigou meu filho? E aí Elias ora, implora, o menino ressuscita, entrega de novo para a mãe. Só que aí Deus fala para ele: volta agora, encontra de novo com Acabe. Aí tem mais um embate com Acabe. E aí tem o desafio com os 450 profetas. Imagina o desgaste emocional, aquele embate todo. E Deus de fato responde com fogo do céu, queima o sacrifício. O povo, quando vê assim, que os profetas de Baal clamaram, não houve resposta do céu, só quando Elias clamou a Deus, ao Senhor, veio o fogo do céu, o povo se prostra no chão com o rosto em terra e começa a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O que você acha que deve ter passado na mente do Elias? Puxa, agora as coisas vão mudar. Pode acontecer um avivamento aqui nessa terra. Talvez até Acabe e Jezabel vão ser tocados. Porque tamanha é essa prova de quem é o Deus verdadeiro. E aí chega um bilhetinho para ele de Jezabel. E quando ele abre, está escrito: vou te matar. Sabe, irmãos, aqueles desenhos
em que um personagem está segurando um monte de coisa, assim, é cofre, é âncora, é navio, e a gente não sabe como ele está aguentando aquilo tudo, mas ele está lá, aguentando firme, né? Tremendo, mas está aguentando. Aí, de repente, vem aquela peninha, assim, ó. E aí, quando a peninha toca, cai tudo. Poxa vida, mas aguentar tudo aquilo e não aguentou uma peninha, mas não é que foi a peninha. Foi a peninha, mais tudo aquilo que já estava acontecendo. Então, foi a gota d'água. Por isso que a gente tem que ser muito compreensivo. Ter, assim, muita paciência, solidariedade com as pessoas que estão enfrentando os seus dias de caverna. E evitar falas do tipo, mas eu não acredito que você está assim só por causa disso. Não, se fosse eu tirava isso de letra, que é isso? Você não tem fé? Porque a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 14:10 que só o coração de cada um que conhece a sua amargura. A gente não consegue discernir a amargura de um coração que a pessoa está sentindo. Mas tem uma segunda lição, que Deus cuida de nós nos nossos dias de caverna. Isaías 57:15 vai dizer assim: o Senhor, habito num lugar alto e santo, mas também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Amém? E Deus faz isso com Elias. Deus deixa o Elias descansar. Deus envia um anjo que faz companhia a Elias. Sabe aquelas pessoas que nos dias mais difíceis da sua vida, Deus envia para ficar junto com você? Então, agradeça a Deus por essas pessoas, porque elas são anjos. Até porque só um anjo para te aguentar no seu dia de caverna. Só um anjo para te aguentar. Então, Deus envia um anjo. Deus dá comida, pãozinho quente na brasa para o Elias, água na vasilha. Deus fala com Elias, mas mais do que falar, Deus ouve Elias. Porque as pessoas que estão com o coração deprimido, no começo elas não querem falar. Mas depois que elas começam a falar, elas não param de falar. E elas começam a repetir, sabia? Repetir. Elas têm necessidade de ficar falando toda hora a mesma coisa. É interessante que Deus sabe disso. E Ele faz 2 vezes a mesma pergunta para o Elias. Por exemplo, no versículo número 9, o Senhor diz assim: Elias, que fazes aqui? Aí o Elias, olha só a resposta do Elias, versículo número 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuro tirar minha vida. Deus fez essa pergunta, o Elias respondeu isso. Mas no verso de número 13, o Senhor faz a mesma pergunta. Verso 13. Elias, e veio uma voz que dizia, verso 13, Elias, que fazes aqui? E sabe o que o Elias responde? A mesma coisa. A mesma coisa. Verso 14, ele respondeu. Pode conferir, é a mesma coisa. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor,
Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, só eu, e tirar-me a vida. Depois o Senhor chega para Elias e fala assim: Elias, não é bem assim não, viu? Não é só você não. Tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos. Ou seja, dizendo assim para Elias: não é só você que sofre nessa vida, não. Porque quem está passando por esses dias acha que ele é o que mais sofre, é o mais injustiçado. Só ele que passa pelas coisas que ele passa. Aí Deus tem que lembrar: não é só você. Aí depois Deus ainda fala assim: você está cansado? Então não tem problema. Vai lá e unge Eliseu para ficar no teu lugar. E a partir de hoje você vai ser então tutor de profeta. Pronto. Uma nova fase de vida, uma nova coisa para você fazer, um novo tempo. Ou seja, Deus dá para o Elias tudo o que ele precisava para conseguir sair da caverna. Deus dá companhia, Deus dá nutrição, Deus dá conversa, dá ouvidos, dá ânimo, encorajamento, dizendo: não é só você que sofre. Dá um novo rumo para ele, nova fase agora, você vai fazer outra coisa. E com a gente não é diferente. Deus nos dá os subsídios. Então, se você me perguntar assim: pastor, você acha que uma pessoa que fica muito tempo deprimida, não consegue sair dessa situação, ela deve buscar um médico, uma ajuda, um tratamento? Sim, com certeza. Até porque é a ciência de Deus e é uma dádiva que nos ajuda. Jesus, Paulo uma vez disse para o Timóteo: olha, não toma só água, bebe também um pouco de vinho, que vai fazer bem para o seu estômago. Agora, eu posso até te indicar, inclusive, se você precisar, conheço profissionais, cristãos, competentes, crentes, tudo bonitinho. Mas antes de você ir, eu vou te fazer uma pergunta. Antes de você buscar a ajuda de alguém, você está se ajudando? Você está pegando tudo o que Deus te dá, toda a ajuda que Deus te dá, todos os subsídios que Deus te dá, e com isso você também se ajudando com essas coisas? Por exemplo, você tem feito o possível para dormir, para comer? Você tem falado com Deus? E tem também ouvido, buscado ouvir, ser aberto ao que Deus quer falar com você? Você tem sido grato pelas pessoas que Deus coloca ao seu lado nessa fase? Ou você, além de tudo, tem machucado elas? Você tem estado aberto aos novos propósitos de vida que Deus está colocando diante de você agora? Novos rumos. Talvez o passado não volta, mas ainda tem um futuro. Por quê, irmãos? Porque se a gente, com a ajuda de Deus, a gente não se ajudar, quem é que vai ajudar a gente? A gente pode ter fases que precise de uma muleta, alguém do outro lado, não é, nos apoiando. Mas se a gente não fizer aquela forcinha para frente, eu não estou pregando autoajuda. Estou apenas dizendo que com a ajuda do alto, a gente também se ajuda. Então tem subsídios aí de Deus para você. Se com tudo isso que Deus te dá não está dando, então vai para o médico.
Mas se pergunte, eu estou fazendo, eu estou me ajudando? E por fim, irmãos, Deus não quer que a gente fique na caverna. Não importa como a gente está se sentindo. Não importa a fase que a gente está vivendo. Deus não deseja que você passe os seus dias na caverna. Não quer. Deus quer te ver fora da caverna. Deus quer te tirar da caverna. Então, viver um luto é preciso. É necessário. Tem que passar a fase do luto. Tem que chorar, tem que se entristecer. Isso que é o natural. Você perde alguém querido e diz que está tudo bem, fica sorrindo. Aí que tem que levar no médico mesmo. Mas chorar, se entristecer, faz parte da cura. Tem que chorar mesmo, tem que se entristecer, tem que ter os dias de lamúria. Ó, o Jeremias escreveu um livro, Lamentações de Jeremias, ficou lá lamentando. Está tudo certo. Então, curtir uns dias de tristeza, ok, tudo bem. Passar uma noite, 2 na caverna, tranquilo, compreensível. Mas chega uma hora, irmão, que tem que sair de lá. Não importa como a gente está se sentindo, se está chovendo, se está nublado, tem coisas lá para a gente fazer. É o que acontece com Elias. Deus deixa ele passar pelos seus dias de caverna, Deus cuida dele na caverna, mas chega uma hora que o Senhor diz assim para ele, olha só o que está escrito aí no versículo 11. E Deus lhe disse, vem para fora. Vem para fora. Vem para fora. Já está bom. Já chorou, já se lamuriou, já se entristeceu. Já te ouvi. Já falei com você. Agora vamos. Vem para fora. E o que o Elias faz? Ele vai. Por quê? Porque Deus permite que a gente passe pelos dias da caverna, cuida de nós, mas os propósitos dele para a nossa vida estão fora da caverna. Eu lembro o caso de uma família que foi ser missionária no Peru e era uma família que tinha 2 filhos já na adolescência e os filhos se revoltaram. E a menina, por exemplo, se enclausurou, não queria mais sair de casa. Mas aí, passado um tempo, passado um ano, a moça disse assim, pô, mas agora eu também já não quero ficar assim, né? Deixa eu ver o que tem de bom por aqui. E saiu. E foi ver a vida, foi viver. E aí, o que acabou acontecendo? Aprendeu espanhol, aprendeu cultura, depois se casou, teve os seus filhos e foram servir como missionários também num país sul-americano de língua espanhola. Então, irmãos, o que Deus falou para o Elias, Ele fala também hoje para mim e para você. Vem para fora. Vem para fora. É como um psicólogo cristão, quando quer dar alta para um paciente, eu conheço esse psicólogo, ele diz assim, olha, tristeza faz parte da vida. Faz parte da vida. No mundo tereis aflições. Então vai, não fica aqui dependente de mim. Vai viver e entende, tristeza faz parte, está tudo certo. É essa a vida mesmo, não é só com você. Então, eu não sei se você já viveu seus dias de caverna, se está vivendo. Você ainda vai viver, mas uma coisa eu sei. Quando você estiver ali, Deus vai estar com você.
Deus vai cuidar de você. E Deus vai te chamar para fora. Porque Deus ainda quer fazer muita coisa boa na sua vida, por meio da sua vida. Mas essas coisas estão do lado de fora da caverna. Então, eu encerro lembrando de você de uma promessa do Senhor que é para o seu povo e, portanto, é para você também, que está lá registrado em Jeremias 29:11 e que diz assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que assim seja, na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém.